sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cristo em Nós. O meu nome é Isabelle Emily e é uma bênção estarmos aqui mais uma vez aos pés de Cristo Jesus, estudando com Ele essa profunda mensagem que Ele tem para nós através dessa série de estudos Aliança Eterna. Que bênção de estudos que Jesus está aí a cada vez mais nos mostrando, ministrando em nosso coração. E inclusive, se você não viu ainda o nosso primeiro estudo, eu convido você a ouvi-lo, porque ele foi realmente enriquecedor. Em nosso primeiro estudo dessa série, nós vimos que Jesus está chamando uma geração que venha casar com ele pela fé, uma geração que venha estar dependente da promessa de Deus, onde ele fala, eu farei, onde ele fala, eu farei em vocês o querer e o efetuar, darei para vocês um novo coração e farei com vocês uma aliança. E no primeiro estudo, nós vimos o segredo para nós destravarmos uma intimidade sobrenatural com Deus. Mas em nosso segundo estudo, que nós estaremos estudando aqui juntos hoje, aos pés de Cristo Jesus, veremos que Jesus está chamando uma geração que venha viver na prática o poder do Evangelho. Mesmo em um mundo onde está tão pervertido, tão distante de Deus, com jovens, crianças, adultos que buscam suas próprias vontades, Deus está chamando uma geração que levante a bandeira verdadeira e diga a todo o universo que em Cristo Jesus é possível nós sermos recriados em imagem de Deus e recebemos o seu caráter. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje. Mas, antes de nós começarmos aqui, essa palavra que o Senhor estará ministrando em nossos corações, eu venho fazer um convite para você. Aqui na descrição desse podcast, nós deixamos o link do nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp Cristo em Nós. Lá no grupo do WhatsApp Cristo em Nós é um lugar para estarmos mais pertinho um dos outros. E lá nós estamos enviando materiais complementares para entendermos melhor essa série de estudos Aliança Eterna. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 2, e vamos ler o verso 10 e o verso 11. Lucas, capítulo 2, verso 10 e verso 11. E vem nos falando o seguinte: E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui nós podemos ver, queridos, que os anjos estavam levando essa grande mensagem, essa mensagem tão especial para os pastores, para aqueles que cuidavam das ovelhas. Interessante que a gente pode pensar, nossa, mas por que os anjos não foram levar essa mensagem tão importante para os sacerdotes primeiro? Para os escribas, os fariseus, aqueles que estavam à frente no templo, que eram conhecedores como os doutores da lei, como os conhecedores da palavra de Deus, por que os anjos não foram para eles primeiro? Mas sabe, queridos, algo que é muito triste, muito lamentável, é que os anjos, sim, eles chegaram aí até essas pessoas. Eles chegaram aí até o templo ansiosos, na expectativa, para levar essa mensagem de salvação para esse povo também. Porque eles pensaram, nossa, se a gente levar essa mensagem para os sacerdotes primeiro, para esses que conhecem a palavra de Deus, eles vão ser embaixadores de Cristo. Eles vão ser representantes de Deus, vão ser testemunhas do Altíssimo, a fim de ajudarem a levar com bastante intensidade essa mensagem para todos os povos. Mas quando eles chegaram até essas pessoas que eram tão conhecedoras da palavra de Deus, o que eles encontraram? Eles encontraram pessoas que diziam ser cristãs, mas estavam com seus corações fechados para a presença de Deus. Elas diziam ser cristãs, mas tinham pecados em suas vidas que não estavam dispostas a deixarem para trás. Não estavam permitindo com que Deus fizesse a obra na vida delas. E sabe, queridos, essas pessoas que tinham tanto conhecimento da palavra de Deus estavam com lixo na porta de seus corações. Por isso elas não conseguiam abrir a porta dos seus corações. Elas estavam cada vez mais buscando os seus próprios interesses. Elas estavam cada vez mais buscando a sua própria vontade. Elas estavam cada vez mais alimentando a sua carne. E aqui nós já tiramos
a primeira lição que Jesus ele tem para nós nesta mensagem. Será que nós estamos na mesma situação que essas pessoas que tinham conhecimento, mas não estavam aptas, não estavam com o coração aberto para receber a presença de Deus? Sabe, Jesus queria algo dessas pessoas. Ele queria derramar a plenitude da sua presença. Mas elas estavam tão distraídas que elas não reconheceram a presença de Deus. Elas não reconheceram a providência de que Cristo Jesus, o Mestre, o Salvador do mundo, havia chegado. Sabe, queridos, será que nós estamos na mesma situação? Estamos tão distraídos com as coisas deste mundo, estamos com tanto lixo na porta do nosso coração, que não estamos com o coração aberto para receber a plenitude da presença de Deus? Será que estamos correndo tanto em buscar a nossa própria vontade, em satisfazer nossas gratificações instantâneas, em buscar a fama deste mundo, a moda deste mundo, músicas deste mundo, estar em conversas tão frívolas, em estar vendo a vida de uma pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa? Sabe, queridos, Jesus, ele está pronto a derramar a sua presença sobre nós. Mas ele não derramará a presença daqueles que dizem ser cristãos, mas não têm o coração aberto. Porque a condição para receber a presença de Deus em grande medida não é somente dizer que é cristão. Não é somente falar que conhece a Cristo, mas é estar com o coração aberto, com humildade, para receber a presença dele e sermos recriados à imagem do Senhor Jesus. E nós podemos ver aqui que quando os anjos levaram essa mensagem para os pastores, o que eles falaram? Nós temos aqui uma mensagem, boas novas. Ou seja, eles falaram, nós estamos trazendo a vocês boas novas de grande alegria. Aqui, quando a gente vai nessas palavras boas novas, quando a gente vai no original dessas palavras, elas vêm do grego e essas palavras significam evangelho, ou seja, os anjos estavam literalmente levando para os pastores um evangelho muito importante, uma mensagem muito importante. E esse evangelho nós podemos ver que é uma mensagem que traz alegria, é uma mensagem de salvação dos pecados, porque quando os pastores receberam essa mensagem dos anjos, eles estavam ouvindo sobre o nascimento do Rei dos Reis, o nascimento do Salvador do mundo. E como fala em Mateus 1:21, que Jesus ele veio para salvar nós dos nossos pecados. Então, quando eles estavam recebendo essa mensagem, eles estavam recebendo a própria mensagem para a salvação dos seus pecados. E nós podemos ver também que essa mensagem é uma mensagem para todas as pessoas. Não é uma mensagem exclusivamente para aquelas pessoas eloquentes, ainda mais porque nós vimos que os próprios sacerdotes não estavam preparados para receber essa mensagem. Mas é uma mensagem para todas as pessoas que estão com o coração aberto. Sejam crianças, jovens, adolescentes, idosos, qualquer um. Sejam aqueles que são grandes conhecedores ou não. Sejam aqueles que leem bastantes livros ou que são iletrados. Jesus pode falar o coração de qualquer um. E falando mais sobre esse evangelho, para nós entendermos melhor qual é esse evangelho, que é o evangelho que foi pregado para os pastores e Jesus traz para nós hoje, para essa última geração, vamos ir para Romanos. Em Romanos, no capítulo 1, verso 16, a gente pode aprofundar ainda mais em qual é esse evangelho, porque é um evangelho que realmente traz a salvação de Deus para aqueles que querem receber a plenitude da sua presença. E nós podemos ver que diz o seguinte: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, qual é esse evangelho? É o poder de Deus. Queridos, olha que profundidade! Quando os pastores de Belém estavam recebendo essa mensagem dos anjos, eles estavam recebendo uma mensagem que ia dar alegria para a vida deles. Uma mensagem que ia salvar eles, tirar o pecado da vida deles, levar eles a uma vida pura de santidade. Uma mensagem que mesmo que eles não eram conhecedores da palavra de Deus, mas eles entenderam, mas ao mesmo tempo,
Quando eles estavam ouvindo essa mensagem com o coração aberto, com alegria, eles estavam recebendo o próprio poder de Deus. Que plenitude, que maravilha, queridos, saber que essa mesma mensagem Jesus quer dar para essa última geração. Porque Jesus quer dar a nós o seu próprio poder. Jesus quer dar a nós o seu próprio caráter. Sabe, queridos, vamos transportar a nossa mente lá para o céu. Quando Lúcifer ainda estava no céu, podemos até ver na palavra de Deus que Lúcifer foi criado para ser um querubim ungido, que ele protegia a lei de Deus. Essa proteção não era somente no sentido de proteger de algum mal e tal. Não, não era isso. A proteção que fala na Bíblia é proteger de guardar, de obedecer. Então ele havia feito um compromisso que ele ia obedecer àquela lei. Ele foi ungido para isso. Mas a mesma lei que ele havia falado que ia obedecer, que ia guardar a lei, foi a mesma lei que ele esteve caindo e levando outros anjos a caírem também. Mas aí está a questão. Quando Lúcifer começou em sua mente a perder de vista Deus e colocar em seu coração a sua própria vontade, alimentar o seu eu, o que aconteceu? Ele começou a falar sobre isso para os outros anjos. Mas ele não chegou para os outros anjos e falou assim: anjos, vem cá, vamos ser demônios? Vamos ser diabólicos? Não, ele não chegou falando isso para os anjos. Ele chegou para os anjos e falando: anjos, venham, vamos ser bons anjos, vamos ser boas pessoas, porque nós podemos ser bons sem Deus. Não precisamos estar obedecendo essa lei de Deus. Não precisamos estar dependentes da presença de Deus, porque podemos ser bons sem Deus. E sabe, queridos, desta forma, o inimigo de Deus, ele também enganou Eva. Ele não chegou para Eva e ele falou assim: Eva, venha, vem se tornar parte do meu grupo de diabólicos. Venha, Eva, se tornar parte deste batalhão dos anjos do mal. Ele não falou isso para Eva, ele não falou isso para Adão, mas ele falou para Eva: Eva, coma desse fruto porque você será conhecedora do bem e do mal. Ou seja, você será Deus, você pode ser boa sem Deus, porque em seu próprio coração já terá um Deus que é o seu próprio eu. Sabe, queridos, nós podemos ver que quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva para serem totalmente viciados em Deus. Hoje a gente tem essa mensagem, viciados, vício, de uma forma muito pervertida. Mas, levando para a questão do que a gente conhece, por exemplo, uma pessoa que é viciada nas redes sociais. É uma pessoa que, se ela passa uma semana sem as redes sociais, ela tá naquela abstinência das redes sociais. Ela não consegue ficar sem aquilo. Uma pessoa que é viciada em drogas, ela também sente aquela abstinência, ela não consegue deixar aquilo. E Jesus fez Adão e Eva para serem viciados em Deus. Porque eles estariam o tempo todo pensando em Deus, falando nas coisas de Deus, querendo a presença de Deus. Eles estariam não querendo nem de nenhuma forma sair da presença de Deus. Mas sabe, queridos, Deus, ele fez nós, seres humanos, para sermos viciados nele. Mas quando nós paramos de sermos viciados em Deus, a gente acaba tentando preencher o nosso coração com outras coisas. Mas nós precisamos entender que o nosso coração foi criado para ser 100% viciado em Deus. Ele não consegue ser viciado completamente em outras coisas. Então, aquelas pessoas que tiram Deus de vista, elas sempre ficam com algum vazio em seus corações. Elas buscam vontades, gratificações momentâneas, mas elas começam a ter tristeza, elas começam a ter momentos tristes, elas começam a sentir que tem alguma coisa faltando na vida delas, porque o tudo da vida delas não está sendo mais o tudo da vida delas, que é Cristo Jesus. Mas sabe, queridos, Jesus está chamando uma geração que realmente venha ser viciada em Deus. Podemos pensar assim: nossa, mas por que então Deus não esteve destruindo Satanás e seus anjos imediatamente? Será que ele não poderia fazer isso? É claro que poderia. Mas aí está a questão, queridos. Em um julgamento é necessário 3 grupos de pessoas. Havia Deus e seus anjos, que era um grupo. Havia Satanás e seus anjos, que era outro grupo. E precisava de outro grupo. Precisava dos júris. E é por isso,
que Deus criou a raça humana, porque os júris são aqueles que realmente participam desse julgamento, mas sem o conhecimento do crime, mas eles são cidadãos cumpridores da lei. Eles não são influenciados pela opinião pública, pela opinião de outras pessoas, porque eles estão firmados em sua própria escolha. Eles estão firmados naquilo que eles decidiram, se é seguir o caminho do bem ou se é seguir o caminho do mal. Eles não são pessoas que são vacilantes de um lado ou do outro lado. Eles estão firmes em Cristo Jesus, porque os verdadeiros júris, eles não estão em cima do muro, porque sabem que o muro é de Satanás. Então, Deus criou Adão e Eva, porque ele falou assim, vocês vão fazer parte desse julgamento. Deus é justo e ele trabalha com justiça. Então, era necessário ter júris, e é por isso que ele criou, não somente Adão e Eva, mas ele criou a mim e a você. Ele criou essa geração, para que pudéssemos testemunhar ao universo que aquilo que Satanás falou, que é impossível obedecer à lei de Deus, que podemos ser bons sem Deus, é mentira. Porque Deus chama uma geração tão viciada em Deus, tão dependente de Deus, que venha entender que em Cristo podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Mas aí está a questão, queridos, podemos pensar, mas como que podemos então ser viciados em Deus? Porque eu já estou viciada, já estou amando as coisas deste mundo. Nossa, mas eu não consigo ter constância na palavra de Deus. Eu não consigo buscar a Deus de uma forma mais profunda. O que que eu faço? Aí está a questão, queridos. A nossa carne está morrendo de apetite. A nossa carne está com uma fome insaciável. E quanto mais a gente alimenta ela, mais ela vai estar com fome. E mais ela vai estar pedindo mais e mais e mais. Então, vamos colocar aqui uma situação bem prática. Nós, todos os dias, a gente trabalha e estuda, mas naquele momento do nada, ou então quando estamos em uma fila de espera, quando estamos esperando alguma coisa, quando dá aquele momento de sentar, sabe? A gente vai, pega o celular, pega as redes sociais e começa a ver as redes sociais. Nesse momento, nós estamos alimentando o quê? A nossa carne. E por estarmos alimentando a nossa carne, nós estamos sendo mais ainda viciados nas coisas do inimigo de Deus. Então, o que Jesus ele pede para nós? Que nós venhamos ter uma transformação, uma renovação em nossa mente. Porque ele quer dar a nós a própria mente de Jesus. Ele quer que venhamos gostar das coisas do céu. Ele quer que venhamos realmente almejar estar na presença de Deus o tempo todo. E sabemos que, se nós entrarmos em tal lugar, entrarmos em tal roda de conversa, entrarmos nas redes sociais, Jesus não vai estar com a gente. E dessa forma, nós queremos a plenitude da presença dele. Mas aí está a questão, queridos. Quando, por exemplo, um drogado, ele está lá viciado nas drogas dele, para ele tirar as drogas dele, é difícil. Ele precisa de quê? De repetição de atos, dia após dia, para ele tirar aquela abstinência, para ele tirar aqueles hábitos que já haviam sido criados em sua vida, de todos os dias pegar a sua droga e consumir aquela droga. E nós podemos ver que a mesma coisa são nas coisas espirituais, nessa luta entre a carne e o espírito. A nossa carne, ela é acostumada pela repetição de atos. Então, se todos os dias a gente pega as coisas deste mundo, ela vai estar cada vez mais forte. Ela vai estar cada vez mais alimentada. Mas, para nós aprendermos a sermos viciados em Deus, precisamos desaprender a sermos viciados nas coisas deste mundo. Sabe, queridos, é tão interessante porque a gente não precisa aprender, né, a fazer as coisas erradas. A gente não precisa aprender a querer satisfazer as nossas gratificações instantâneas. Porque, infelizmente, a gente já nasce com isso já à flor da pele. A gente já bebezinhos querendo tomar conta, o nosso eu gritando. Por quê? Isso é algo que nasceu dentro de nós por causa da natureza pecaminosa. Mas Jesus ele quer
criar uma geração, educar uma geração que venha a ser recriada à imagem de Deus. E para sermos recriados à imagem de Deus, precisamos desaprender a fazer as coisas da nossa própria carne e aprender a alimentar o nosso espírito. Então, como que isso vai estar fazendo? Na repetição de atos, alimentando o nosso espírito. E acontece da mesma forma como qualquer viciado, seja em redes sociais, sejam em filmes, qualquer viciado. Nos primeiros dias, tem abstinência, onde a nossa carne está gritando para querer desperdiçar o tempo, para querer comer alimentos com açúcares, para querer assistir filmes, para querer ouvir músicas batucadas. Então, a nossa carne está gritando por isso, porque ela foi acostumada a fazer isso. Mas nós precisamos parar de alimentar a nossa carne. Por exemplo, quando nós deixamos de comer 1, 2, 3, 4, 5 dias, a tendência é cada vez mais que a gente passa sem comer, mas nós vamos ficar fraquinhos, não é? Da mesma forma, é a nossa carne. Quanto mais a gente alimentar a nossa carne, mais ela vai ficar forte. E o nosso espírito vai ficar mais fraco, porque não tem como alimentar os dois de uma vez. Mas se nós queremos matar a nossa carne, é não alimentando ela. De forma que, a princípio, ela vai gritar de fome. Depois ela vai ficando mais fraca, até ela não conseguir nem gritar. De forma que ela vai até morrer. E é exatamente isso que Jesus quer fazer nessa geração. Jesus quer recriar em nós novos hábitos. Jesus ele não trabalha com uma obra de remendar em nós, em nosso coração, coisas aparentemente novas, mas deixar lá um pouquinho da sujeira. Não, Jesus dá a nós um novo coração, porque a obra de remendar não é a obra do novo nascimento, não é o fruto do novo nascimento. Então Jesus quer que diariamente venhamos aprender novamente a buscar a Ele. No primeiro, segundo, terceiro dia, é difícil? É, porque a nossa carne está gritando. É difícil sentar, concentrar para buscar a Deus. É difícil naquele momento do nada a gente querer buscar mais a Deus. É difícil naquele momento onde a gente pegava uma música batucada para a gente fazer um exercício físico, mas agora nós queremos pegar músicas celestes. É difícil, mas é necessário uma repetição de atos para que dessa forma venha recriar em nós o caráter de Cristo Jesus. E dessa forma, queridos, nós vamos aprendendo a cada dia, em coisas simples do dia a dia. Antes a gente estava lavando a louça e cantando músicas deste mundo ou pensando na vida de fulano, ciclano, mas agora estamos lavando a louça e queremos fazer para a glória de Deus. Então, dessa forma, a gente canta hinos a Deus, conversamos com Deus, porque queremos que Ele venha realmente fazer parte da nossa vida, realmente venha ser o condutor da nossa vida. Interessante, queridos, que estamos vivendo em uma geração que é uma geração que é imediatista, onde queremos tudo no imediato, onde não conseguimos esperar, onde não conseguimos abafar a voz dos nossos desejos carnais, porque queremos alimentar as nossas gratificações instantâneas imediatamente. Mas essa geração, que é chamada para ser júris de Deus, é a última geração, ela entende que ela só consegue ter vitória completa rendida a Deus, rendida totalmente a Deus. Queridos, tenta fazer um teste, tenta ir para uma natureza, sem celular, sem internet. Você vai, pega um livro bom que fala sobre Jesus, pega a Bíblia, pega um caderno, vai anotando, canta bastante, ouve os passarinhos cantando. Nesse momento que você está em reflexão, será que você teve vontade de pegar as redes sociais? Ver a vida das pessoas? Será que você teve vontade de, ai, nossa, eu preciso ver uma fofoca? Ai, eu preciso ver quais estão sendo as modas deste mundo? Não, queridos, por quê? Quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, Ele nos dá a vitória.
Ele nos dá realmente a promessa da nova aliança, que é: eu farei. Mas ele está somente esperando com que venhamos nos render completamente a ele. Mas quantas vezes Jesus quer fazer a obra em nós, mas quando ele olha para nós, ele vê que estamos na mesma situação dos sacerdotes, onde estamos tão distraídos com as coisas deste mundo que ele tenta chamar nossa atenção, mas a gente nem está conseguindo ouvir a voz dele. Mas é necessário, queridos, fazer com que o barulho deste mundo venha a ser silenciado da nossa vida e dessa forma venhamos buscar realmente a Deus, porque Jesus, ele quer atrair a nós com seu amor divino, mas ele não atrapalha em nossa liberdade de escolha. Então, por exemplo, quando nós somos tentados, vocês sabiam que tanto o inimigo de Deus e seus anjos e Jesus e seus anjos, eles não podem tomar o passo à frente para influenciar em nossa escolha? Eles precisam estar parados para ver qual é o lado que nós vamos tomar a decisão. E se nós apertamos o botão de cair naquela tentação, onde a gente fala: ah, não, é só um pouquinho, deixa eu ver aqui só um pouquinho esses vídeos rápidos da internet, ai, deixa eu ver só um pouquinho esses stories, deixa eu ver só um pouquinho aqui esses vídeos, ai, deixa eu ver só um pouquinho essa música. Sabe o que acontece quando a gente decide? Quando a gente escolhe, toma a liberdade de escolha, de estarmos caindo na tentação, aí sim, o inimigo e seus anjos dão um passo à frente, e naquele momento nós nos tornamos testemunhas dele. Nós nos tornamos embaixadores do inimigo de Deus e ele faz a obra em nossa vida. Ele começa a educar a gente, educar a nossa mente enquanto a gente fica lá com o celular na mão ou olhando para a tela e fixos com o olhar na tela achando que nada tá demais. Mas enquanto a gente fica distraído, Jesus está voltando e nós estamos sendo educados segundo a mente do inimigo de Deus, onde nós pensamos podemos ser bons sem Deus. Mas aí está a questão, queridos, e se for ao contrário? E se nós decidirmos apertar o botão para buscarmos a Deus? O que acontece? Naquele momento, nós entendemos que por nossas próprias forças a gente não consegue. A gente quer cair naquela tentação. Então, a gente dá um momento onde a nossa mente pode raciocinar pela razão e dessa forma Jesus atua em nós. Ele dá o passo à frente e ele nos torna embaixadores dele. Ele cria em nós a mente dele. Ele coloca em nós hinos abençoados, mensagens da Bíblia, coloca em nós a sua presença. E dessa forma, nós começamos a ver que aquele desejo momentâneo, nossa, ainda bem que a gente não cedeu aquele desejo, porque como é mais doce estar na presença de Deus. E é exatamente isso que o salmista falou. Quando a gente vai para Salmos, no capítulo 34, o salmista está falando exatamente sobre isso. Ele está chamando a nossa atenção de que nós precisamos sim estar dependentes a Deus, em confiança sobrenatural com Deus. Interessante, queridos, que essa dependência é a mesma dependência que nós podemos ver de uma criança pequena com seu pai. Então, uma criança pequena, ela consegue trocar sua fralda sozinha? Ela consegue comer sozinha? Tomar banho sozinha? Não. Ela precisa da ajuda dos seus pais. Ela precisa que seus pais venham fazer por ela a obra. E dessa forma também é com essa geração. Essa geração, a última geração que vai na contramão deste mundo, entende que por suas próprias forças ela não consegue. Então, dessa forma, ela confia plenamente na nova aliança, que é Cristo fazendo a obra, que é Cristo falando, eu farei. E dessa forma, ela só confia no Pai Celestial, escolhendo, permitindo com que Deus venha fazer a obra em sua vida. Em Salmos, no capítulo 34, e no verso 8 e 9, vem nos falando o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom, abençoado é o homem que confia nele. Ó, temei o Senhor, vós, seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. E quando nós vamos para o capítulo 36, ainda de Salmos, mas no verso 7 e verso 8, nós podemos ver assim: quão excelente é a tua benignidade, ó Deus! Por isso, os filhos dos homens põem sua confiança debaixo das suas asas.
Eles serão abundantemente satisfeitos com a gordura da sua casa, e tu os fará beber dos seios dos teus prazeres. É essa confiança que Jesus quer que venhamos ter. Tal confiança que não somos satisfeitos com os banquetes deste mundo, porque os banquetes do reino dos céus nos satisfazem completamente. Porque a gente sabe que cada dia com Jesus deve ser mais doce, mais especial que o dia anterior. E quando a gente vai, queridos, para Apocalipse, no capítulo 14, podemos ver aqui sobre as três mensagens angélicas. Mas vamos ver aqui a primeira mensagem angélica, e que fala assim no verso 6 e verso 7. E eu ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, aqui há algo profundo para essa geração. E por favor, preste muita atenção nessa parte. Nós podemos ver aqui que quem está levando a mensagem para o mundo, para os quatro cantos da terra, são os anjos. Mas esses anjos somos nós, queridos, essa última geração. Essa última geração é representada por anjos, porque ela prega essa mensagem na velocidade de um anjo. Mas aí está a questão. Essa geração, essa última geração, que é dependente de Deus, que recebeu o poder de Deus, que fixa seus olhos em Deus, que está a cada dia mais querendo ser viciada em Deus, tendo a liberdade de escolha para apertar o botão, para estar como embaixadores de Cristo. Elas pregam qual mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória. O que é temer a Deus? Na palavra de Deus, em Provérbios, nós podemos ver que temer a Deus é odiar o pecado, odiar o mal. Ou seja, essa geração, ela criou em seu coração, permitiu que Cristo criasse em seu coração ódio pelo pecado, ódio pelo mal. E dessa forma, ela dá glória a Deus. Porque não tem como a gente dar glória a Deus se a gente não odeia o pecado, se a gente não teme a Ele. E o que é dar glória a Deus? É manifestar o caráter de Deus em nós. Mas aí está a questão. Essa geração prega que nós devemos adorar o Criador. Por que devemos adorar o Criador? Porque o mesmo Criador que com seu poder criador fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é o mesmo Criador que quer recriar em nós a imagem dele em nós. Ou seja, queridos, essa última geração que é chamada como júri de Deus, eles entendem que pelo poder de Deus, que é a mensagem que os próprios pastores de Belém receberam, eles podem sim ser recriados por Deus. Ou seja, quando o anjo chegou e falou assim, que ele estava com o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, aqui, esse evangelho eterno é o mesmo evangelho que os pastores de Belém receberam. Então podemos até ler aqui: e ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo as boas novas para pregar aos habitantes da terra. Ou seja, queridos, quando os pastores de Belém receberam a mensagem vinda do céu, eles não estavam recebendo somente uma mensagem de que um bebezinho havia nascido, de que o Salvador havia nascido e pronto. Não, eles estavam recebendo uma mensagem que era exatamente o poder criador de Deus, porque o poder do evangelho é o poder que recria em nós a imagem de Deus. Ou seja, quando eles receberam essa mensagem e receberam de coração aberto, recebendo a alegria do céu, entendendo essa mensagem, mesmo que eles eram humildes de coração, eles foram recriados por Deus naquele momento. Por quê? Porque Deus, ele faz a sua obra imediatamente. Será que Deus falou assim: haja luz, e aí uma semana depois a luz apareceu? Não, queridos. A obra de Deus é imediatamente. Quando o Criador, Jesus Cristo, ele criava, ele dava a vida para as pessoas, dava o milagre para as pessoas nessa terra, o que acontecia? Imediatamente as pessoas eram curadas. E imediatamente, ao essa geração acreditar nessa aliança eterna
que é o poder de Deus em nós, ela será recriada à imagem de Deus imediatamente. É por isso que essa mensagem será pregada na velocidade de um anjo. Porque não será necessário com que venha a ser pregada essa mensagem em 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque ao Deus recriar a imagem dele, o seu caráter nessa geração, todos verão Cristo em nós. Esse é o mistério que foi oculto por tanto tempo, mas foi revelado pela humanidade de Cristo. E Jesus em nós quer fazer a obra. Jesus em nós quer recriar uma nova mente, uma nova vida, novos hábitos, novas escolhas, novas atitudes, para que assim possamos realmente sermos viciados nele. Então, nós podemos ver que somente as pessoas que entenderam a necessidade de total rendição a Deus poderão pregar esse evangelho, porque somente as pessoas que realmente estiverem dependentes de Deus que serão recriadas à imagem dele. Por quê? Porque nós podemos pegar novamente o exemplo dos sacerdotes. Os sacerdotes diziam conhecer a Deus, mas eles não eram dependentes a Deus. Eles diziam conhecer a Deus, mas eles ainda estavam seguros em suas próprias forças, seguros em suas próprias obras, tentando deixar seus pecados por suas próprias forças. E por isso, eles não puderam pregar essa mensagem, porque eles não tinham total dependência a Deus. Mas essa geração, essa última geração, irá na contramão deste mundo, estará dependente a Deus. E ela não somente dirá que é cristã, mas ela viverá a vida de Cristo. Queridos, isso é muito profundo. E quando a gente vai novamente em Romanos, no capítulo 1, mas no verso 19, nós podemos ver a profundidade, queridos, dessa mensagem. Jesus quer criar em nós exatamente a sua imagem em nós. Esse é o poder do evangelho. Quando Jesus fala que ele está chamando uma geração que viva na prática o poder do evangelho, na verdade, ele está chamando uma geração que venha a ser recriada diariamente à imagem de Deus, porque a obra de santificação é uma obra contínua, diária, e Jesus, ele recria a sua imagem em nós a fim de que possamos viver uma vida santa e aceita no amado. No verso 19 e 20 do capítulo 1 de Romanos nos fala assim: porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou neles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, queridos, aqui está nos mostrando que Jesus, ele deseja fazer a mesma obra que ele fez na semana da criação em nós. Ele quer criar em nós novamente a imagem dele. Ele quer colocar em nós o poder criador do evangelho. Ou seja, queridos, o que nós podemos ver aqui? Que a pregação do evangelho consiste em pessoas sem merecimento testemunharem do poder criador que recriou a imagem de Deus nelas, a mesma que criou em Adão e Eva, quando ele criou Adão e Eva com a sua palavra. Queridos, é exatamente isso que Jesus ele quer fazer em nós. E ao nós nos rendermos totalmente a Deus, nós estaremos recebendo essa recriação através do novo pacto, através da aliança eterna. Interessante, queridos, que aqui Paulo estava falando para nós sobre essa recriação, mas ele primeiro precisou conhecer o Evangelho antes de poder pregar essa mensagem a outros. E a única forma que ele pôde conhecer esse Evangelho de recriação, do poder do Evangelho, que foi o mesmo que foi pregado aos pastores de Belém, foi através da revelação de Cristo nele, quando o seu eu foi despedaçado. Ou seja, queridos, nós, quantas vezes podemos estar sendo chacoalhados por Deus, mas não estamos vendo, porque o nosso eu está falando tão alto, estamos tão distraídos que Jesus está tentando dar a nós uma mensagem de salvação, assim como estava tentando dar aos sacerdotes, e eles não conseguiram ouvir, e dessa forma também não estaremos conseguindo ouvir.
Queridos, isso é muito sério. Precisamos da morte do eu. Não é a gente tentar fazer somente o eu dormir, fazer ele somente dar um pequeno desmaio. É necessário o sepultamento do eu. É necessário ele morrer realmente. Porque, queridos, o evangelho é a revelação de Cristo nos homens. Mas se os homens, ainda se nós estivermos com o eu em nós, não poderemos fazer parte dessa geração. Porque quanto mais tivermos do eu em nós, mais seremos viciados nas coisas do nosso próprio desejo carnal. E é por isso, queridos, que a inspiração vem nos falando o seguinte: o amor a Cristo e o amor aos nossos irmãos testificarão perante o universo de que estivemos com Jesus e de que aprendemos com ele. Então a mensagem do terceiro anjo chegará a ser um alto clamor e toda a terra será iluminada com a glória do Senhor. Então, queridos, podemos ver aqui que a mensagem de recriação não é somente uma mensagem onde nós amamos a Deus, mas nós não temos frutos do Espírito. Mas é uma mensagem que é contínua, é uma mensagem que anda junto a amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a nós mesmos. Interessante, queridos, que Jesus ele não chegou a nós e falou assim: ame a Deus de todo o coração, amem vocês e depois vocês amam o próximo como a vocês mesmos. Não. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração, amar o próximo, cuidar do próximo, zelar o próximo, discipular o próximo, porque o nosso eu não é visto. Quando a gente olha para Deus primeiramente, para o próximo, a gente começa a ver que não há vazio em nós. Nós ficamos preenchidos com algo quentinho dentro de nós, que é o amor de Deus, porque o seu amor é doce e dessa forma, se a gente olhar mais para nós, tentando satisfazer as nossas gratificações instantâneas, tirando tempo para a gente ver coisas para nós, mas a gente vai perder de vista o poder do evangelho. Porque quando a gente vai, queridos, em Colossenses, capítulo 1, e no verso 25 a 27, nós podemos ver que qual é o evangelho? Que é Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, queridos, Jesus, ele olhava para si mesmo. Jesus pensava: ai, deixa eu tirar aqui um momento para mim. Ai, deixa eu parar aqui um segundinho para ver as coisas que eu gosto. Não. Jesus buscava a Deus, mas ele também buscava a alegria, o cuidado para com o próximo. E quando Jesus está em nosso coração, quando Jesus habita em nós, a gente começa a fazer as mesmas obras, os mesmos frutos de Jesus, porque estamos ligados à videira e somente estamos transmitindo aquilo que está passando os nutrientes em Jesus e passando em nós automaticamente. Então, queridos, automaticamente a gente entende que o evangelho eterno é tornar Cristo conhecido aos homens através do processo de recriação em nós. Foi exatamente isso que os anjos mostraram para os pastores em Belém, mas isso eles mostram com muita mais intensidade, muito mais poder para essa geração, porque ele sabe que essa geração é uma geração que dará o último aviso de misericórdia de Deus para esse mundo perverso. Então precisamos estar preparados, prontos para sermos fortalecidos em Cristo Jesus, não estarmos vacilantes e dessa forma termos Cristo habitando em nós. E sim, queridos, é possível ter Jesus habitando em nós. Quando a gente vai em Mateus 1:23, nós podemos ver que Cristo Jesus quer nos dar essa bênção. Mateus, no capítulo 1, verso 23, nos fala sobre isso. Vamos ler juntos. E nos fala assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará o seu nome Emanuel, e sendo interpretado é Deus conosco, ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória. E em 1 Timóteo, nós podemos ver no capítulo 3 e no verso 16, vamos abrir juntos? 1 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16, que nos fala assim: e, sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ou seja, qual é o mistério, queridos, que foi escondido por tanto tempo, mas foi revelado a essa última geração? Que Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, queridos, o poder de Deus, quando os pastores receberam o poder de Deus,
Eles estavam recebendo o próprio Cristo, porque o poder de Deus é o próprio Cristo. E ao recebermos ele, estamos recebendo o poder de recriação para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus e não a nossa vida. Então, queridos, que possamos receber hoje mesmo a atração de Cristo Jesus a nós, escolhendo sermos embaixadores de Cristo Jesus e dessa forma sermos júris nesse julgamento. Queridos, hoje é o tempo de nós estarmos realmente fixando os nossos olhares em Cristo, para que dessa forma Ele venha fazer em nós a sua vontade, porque não temos forças por nós mesmos, mas Ele quer recriar em mim e você a imagem dele. Ele quer recriar em nós o seu caráter, porque é isso que Ele quer fazer nessa geração, mas só precisamos permitir, aceitar essa obra ser feita em nós. Que Cristo esteja conosco e que Ele venha fazer hoje mesmo essa obra de recriação em mim e você. Até mais!